Imagine um homem que, sem hesitar, abandonou tudo o que conhecia. Sua terra, sua casa, seus amigos e até mesmo a segurança que o conforto proporciona. Por quê? Para seguir uma promessa invisível, feita por um Deus que ninguém via. Esse homem se chama Abraão. Ele não se tornou apenas um personagem importante da história. Tornou-se o próprio símbolo da fé. Mas será que sua trajetória foi feita apenas de glórias e bênçãos? Você conhece os seus erros? Já ouviu falar sobre a vez em que fingiu que sua esposa era sua irmã? E sobre o filho que foi expulso e vagou pelo deserto? Ou ainda, sobre a ordem terrível que recebeu: sacrificar o próprio herdeiro? A história de Abraão não é linear, nem simples. É uma jornada cheia de reviravoltas, desafios e momentos de tensão extrema, que não só mudaram a vida dele, mas transformaram o curso da humanidade. Houve um tempo em que toda a humanidade falava a mesma língua. O mundo parecia vasto, mas as divisões ainda eram poucas. Foi nesse cenário que Terá, descendente de Sem, teve 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Harã morreu cedo, mas deixou um filho, Ló, que ficou sob os cuidados da família. Abrão era casado com Sarai, mas ela não podia ter filhos. A vida em Ur dos Caldeus parecia estável, confortável, mas Deus tinha outros planos. Como você reagiria se de repente tudo o que conhece fosse deixado para trás? Terá, o pai, decidiu sair de Ur e partir rumo a Canaã, levando consigo Abrão, Sarai e Ló. Mas pelo caminho a família se estabeleceu em Harã. Foi ali que a voz do Eterno ecoou pela primeira vez para Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão tinha 75 anos, ele não hesitou. Pegou Sarai, Ló e todos os bens que possuía, e partiu, confiando somente na promessa de Deus. A chegada a Canaã foi marcante. Abrão percorreu a terra até Siquém. Ali, Deus apareceu novamente e reafirmou: esta terra será sua e da sua descendência. Diante dessa visão, Abrão construiu um altar ao Eterno, consagrando aquele solo. Mas não parou. Seguiu em direção ao sul até Betel, onde ergueu mais um altar e invocou o nome de Deus. Cada passo que dava não era apenas geográfico, mas espiritual. Cada metro de chão era um ato de fé profunda. Porém, a terra prometida logo mostrou seus desafios. Uma grande fome assolou a região. Abrão foi forçado a buscar refúgio no Egito, uma terra fértil, mas cheia de perigos. Sabendo da beleza de Sarai, temeu pela própria vida. Diga que és minha irmã, assim preservarão minha vida. A mentira levou Sarai ao palácio do faraó. Abraão foi enriquecido com presentes e gado, mas o Eterno não permitiu que aquela situação continuasse. Deus puniu a casa de Faraó com pragas severas. Descoberta a verdade, o faraó confrontou Abrão e o expulsou do Egito. Abrão partiu, com mais riquezas, mas também com mais consciência. Não se vence pela astúcia, mas pela obediência a Deus. De volta a Canaã, Abraão e Ló prosperaram tanto que o espaço já não comportava seus rebanhos. Os pastores começaram a brigar. Abraão, com sabedoria, chamou Ló e disse: não deve haver desavença entre mim e você, pois somos parentes. Olhe ao redor. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ele poderia ter imposto sua vontade, mas escolheu a paz. Ló escolheu as terras férteis do Vale do Jordão, próximo a Sodoma. Abraão ficou em Canaã. Enquanto Ló escolheu com os olhos da carne, Abraão confiava na provisão divina. Deus então apareceu novamente e prometeu: levanta os olhos. Toda a terra que vês, darei a você e a sua descendência para sempre. Em Hebrom, perto dos carvalhais de Manri, Abraão edificou mais um altar. Sua confiança não estava nas riquezas, mas na fidelidade de Deus. Mas a separação de Ló trouxe consequências desastrosas. Uma guerra estourou. Ló foi levado cativo. Quando Abraão soube, não hesitou. Reuniu 318 servos treinados
e partiu em perseguição. Mesmo sendo homem pacífico, soube ser guerreiro quando necessário. Atacou os inimigos de noite, derrotou-os e resgatou Ló. Na volta, Abraão foi recebido por um personagem misterioso, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Abraão, reconhecendo a autoridade espiritual, entregou-lhe o dízimo de tudo. Já o rei de Sodoma tentou negociar. Fique com os bens. Apenas devolva os prisioneiros. Mas Abraão recusou. Não quero que ninguém diga. Enriqueci Abraão. Sua confiança estava em Deus, não na ajuda de homens perversos. Mais tarde, Deus apareceu novamente. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Tua recompensa será grandíssima. Mas Abraão, ainda inquieto, perguntou: Senhor, que me adianta essa promessa, se continuo sem herdeiro? Então Deus o levou para fora da tenda e disse: Olha para o céu, conta as estrelas se é que podes. Assim será a tua descendência. E Abraão creu, e Deus o considerou justo. Esse momento foi o fundamento da história da redenção. Deus então selou a aliança com um sacrifício e fez uma revelação. Tua descendência será escravizada por 400 anos, mas eu os libertarei com grande riqueza. Na escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passando entre os animais partidos. Era o próprio Deus selando sua aliança, mas o tempo passava. Sarai começou a duvidar. Decidiu oferecer sua serva, Agar, para que Abraão tivesse um filho. Agar engravidou, mas isso gerou desprezo, humilhação e fuga. No deserto, um anjo apareceu a Agar. Volte, se submeta. Teu filho se chamará Ismael, mas ainda não era o filho da promessa. 13 anos se passaram. Então Deus apareceu novamente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. E fez algo inédito. Você não se chamará mais Abrão, mas Abraão, pois farei de ti pai de muitas nações. E assim, a história continua cheia de desafios, cheia de fé, cheia de promessas. E nós também temos coragem de confiar. Mesmo sem ver, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, nos carvalhais de Manri, quando 3 homens apareceram. Sem saber que eram anjos, ele correu ao encontro deles, prostrou-se e disse: Meu senhor, se mereço o teu favor, não passes adiante sem me visitar. Mandou preparar pão fresco, carne tenra, coalhada e leite. Acolheu os visitantes com generosidade e reverência. Então, um deles disse: Daqui a 1 ano, voltarei. E Sara, tua mulher, terá um filho. Sara, ouvindo atrás da tenda, riu. Como poderia uma mulher idosa ter um filho? Mas Deus ouviu o riso e perguntou: Por que Sara riu? Acaso, para o Senhor há coisa impossível? Essa é a pergunta que atravessa os séculos até nós. Você acredita que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Naquele dia, ficou selada a promessa. O filho viria, no tempo determinado por Deus. Depois da refeição, os visitantes seguiram para Sodoma, mas um deles ficou, o próprio Senhor. Então Deus revelou: O clamor contra Sodoma e Gomorra é muito grande, seu pecado é gravíssimo. Abraão já ousou interceder: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos, ainda destruirás? E Deus respondeu: Se eu encontrar 50 justos, pouparei a cidade. Abraão insistiu: 45, 40, 30, 20, 10. E Deus respondeu: Por amor aos 10, não destruirei. Abraão nos ensina que a verdadeira fé não é passiva, mas intercede, luta, clama por misericórdia. Infelizmente, Sodoma não tinha nem 10 justos, e o juízo de Deus se cumpriu. Mas Ló foi salvo pela intervenção de Abraão e pela graça divina. Como prometido, no tempo determinado, Sara concebeu e deu à luz um filho. Abraçaram Isaque,
O riso, o filho da promessa. Sara exclamou: Deus me encheu de riso. Todos que souberem disso rirão comigo. A promessa parecia impossível, mas Deus cumpriu cada palavra. Mas nem tudo seriam festas. Depois de anos, Deus chamou Abraão. Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus ordenou: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto, no monte que te mostrarei. Imagine, Abraão esperou por esse filho por décadas. Agora, Deus pede que ele o entregue. Você seria capaz? Abraão não questionou. Na manhã seguinte, partiu com Isaque. No caminho, o menino perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, com os olhos marejados, respondeu: Deus proverá. No monte Moriá, Abraão ergueu o cutelo. Mas então, uma voz bradou do céu: Abraão, não estendas a mão contra o menino. E ao olhar ao redor, viu um carneiro preso pelos chifres. Deus havia providenciado o sacrifício. Ali, Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Anos depois, Sara faleceu, aos 127 anos. Abraão, profundamente entristecido, comprou um campo em Macpela. Ali, sepultou Sara. E mais tarde, também ali, ele seria sepultado. Aquele que peregrinou por toda a terra, finalmente encontrou seu descanso. Abraão morreu com 175 anos, saciado de dias e cheio de fé. Sua vida não foi perfeita. Ele errou, temeu, mentiu, mas nunca deixou de confiar. Por isso, até hoje, ele é chamado o pai da fé. E, mais do que isso, por meio dele, todas as famílias da terra foram abençoadas. Dele nasceu Isaque, de Isaque, Jacó, de Jacó, as 12 tribos. E muitos séculos depois, o Messias, Jesus Cristo. E você? Tem coragem de dar um passo de fé mesmo quando não vê o caminho? Está disposto a confiar, mesmo quando parece impossível? Abraão confiou, e sua história mudou o mundo.